Então, a doutrina espírita hoje me é a sustentação da minha caminhada. E não sou fanático, entende? E busco outros conhecimentos. Eu já li, por exemplo, uma autora que foi citada na live de ontem, a Teresa Blavatsky. Eu li. Certo? São conhecimentos orientais, certo? De autores, monges. Teve uma época da minha existência que eu lia só monges, né? Como Lobsang Dalai Lama, Lobsang Rampa, etc. São autores bem interessantes. E se a gente for ver a vida dos grandes ápices da história da humanidade, no caso a gente falou de Jesus, etc., mas podemos falar dos menores, como Francisco de Assis, né, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, esplendoroso, nós vamos ver que eles tinham algo diferente de nós. Vamos dizer assim, eles tinham mais profundidade de conhecimento da vida. Por isso foram aquilo que foram. Então, eu não sou caridoso se eu tenho meu limite de vida, eu, minha família, meu mundinho. Isso é o princípio da caridade. Agora, se eu pegar um exemplo como Madre Teresa de Calcutá, que estava lá no convento, e estava lá no bom, porque dentro dos conventos tinha uma estrutura boa, né? E aí ela sai para as favelas lá da cidade onde ela estava, e ela via tanta gente sofrendo, e ela disse, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que trabalhar com eles. E aí, contrariando, inclusive sendo perseguida pela própria estrutura das freiras, ela criou e construiu um império de caridade. Então, o que tinha a Madre Teresa mais do que nós? Amor. Chegamos ao ponto que nós falamos primeiro. Sabe? E o amor te leva ao conhecimento verdadeiro. Ficar conjuminando na mente e não ter nada prático, eu falo nas minhas palestras, tu quer saber que evolução tu tem como espírito? Nós que já temos uma certa idade, olha o teu passado. É isso. Não, por quê? Porque essas grandes mentes, esses grandes seres de amor, eles construíram uma história. Então, assim, Ademir, você é mais evoluído ou menos do que a Madre Teresa? Eu vou falar assim, adivinha. É simples, né? Posso fazer os poemas, escrever livros e tal, mas em termos de caridade ela é maior. Eu posso ter outra coisa que é bem interessante, né? Então, em um dom, você pode estar mais avançado que outra pessoa, mas em outro ponto você está mais atrasado. E daí, então, nós colocamos, compartilhamos e nos tratando de todos iguais, certo? Somente esses seres alguns que eu citei ali, eu vejo assim que servem de iluminação para nós, mas não para se fanatizar a eles, a nenhum, certo? O único que realmente a gente tem que ter como exemplo é Jesus. Esse você pode acreditar firme. Os outros te servem de parâmetros. Você vai aprendendo, você vai se inspirando neles, mas não os tenha como teus ídolos. Porque esse é um grande problema das pessoas que criam ídolos. E a imprensa, a mídia toda, forçam isso. Criam ídolos, time de futebol, políticos, sabe, religiões. Aí entram em crise. Certo? Então são... Como? A gente falou disso ontem também, é mais pura verdade. Então isso parecem técnicas, parece não, elas são técnicas. Você coloca medo nas pessoas, exemplo, pandemia. Uma fantasia assim que colocaram medo nas pessoas. E depois eu apresento
uma saída, um ídolo, vacina. Entendeu? Aí depois que tu tá apavorado, tu corre para a vacina. Entende? Como a solução do problema. E na vida é assim. Então a tua vida, a tua família, toda complicada, etc., né? Já está ruim e tu tem medo do futuro, tu já está preparadinho. Aí eu coloco uma religião na tua mão que vai te salvar. Jesus veio nos salvar. Pã! Jesus veio nos salvar pelos seus ensinamentos. Se você fizer isso, ok. Senão, Jesus não serviu para ti. Porque ele não vai vir aqui te tirar do problema. Ele vai tentar te ajudar a tu vencer o problema, aprender e sair do problema. Então nós vamos entrar naquela questão que eu coloquei primeiro, coisas práticas, sem milagres. Até ontem, desculpa a minha opinião, eu respeito também, né? Eu vi que vocês falaram de transformar água em vinho. Eu particularmente, não acredito nisso. Não? Não. Não porque não quero nem questionar a condição de Jesus fazer isso, que aí nós vamos entrar em outros parâmetros. Mas a motivação para fazer isso me leva a crer que não é verdade. Você foi um pedido, né? Você prepara uma festa, você tem uma organização. Vai precisar tanto disso, tanto disso, tanto disso. Os convidados beberam tudo. Alguns estavam para lá de Bagdá, como a gente diz, certo? É. E aí eu vou emendar mais vinho. Para quê? Eu não quero criar polêmicas a respeito da condição de cada um, né? Mas isso eu raciocino. Não pode, não tem motivação para isso. Motivação para dar exemplo, nossa, as curas que ele fazia, que Jesus fazia, né? E o que ele falava, conhecimentos, etc., são grandes exemplos. Não precisava isto especificamente. Então, a humanidade, eu também, claro, li livros do assunto, né? Eu esqueci o nome do livro, mas ele teria sido inspirado por Jesus, esse livro. E o livro começa, que um pouquinho eu até lembro, acho o nome do livro. Ele teve uma publicação na Europa e a igreja queimou todos. Mas sobre do iluminismo? Não, é sobre a história de Jesus. E esse exemplar foi parar aqui na América do Sul, aqui na língua espanhola, porque ele era de língua espanhola. E aí ele foi um determinado autor, que eu não lembro agora, ele foi convidado a traduzir esse livro para outras línguas, né? E ele se difundiu de novo esse livro. Mas é a verdadeira história de Jesus, uma coisa assim. E o livro começa: nenhum dos fatos que disseram milagres eu os fiz. Porque as curas, como nós ia falando primeiro, elas acontecem até hoje. A mãe cura o seu filho que está aí doente nos braços, passando a mão, orando, pedindo bênçãos. Ela está usando isso. E quantas... a pessoa às vezes não percebe, mas curou, né, essa criança. Então, o grau de condição nosso é bem menor, infinitamente menor do que o de Jesus. Ok, né, por causa da evolução. Mas tudo acontece dentro da lei de Deus. E é esta questão que eu acredito. Tudo e qualquer coisa acontece dentro da lei de Deus. Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Quando? Ele não disse quando. Só voltava a dizer: quando vocês evoluírem igual eu. Entendi. Agora, ficou claro para mim. Essa seria a minha próxima pergunta. Se você acredita que o ser humano, nós,
meros mortais, consegue fazer milagres. Acredito, porque eu vi isso acontecer comigo. Mas numa igreja, num templo religioso? Dentro da casa espírita, mas eu vou ilustrar. Uma coisa que aconteceu hoje, pronto, certo? Uns 15, 20 dias atrás, encontrei uma determinada pessoa que estava com uma pedra no rim. Há 5 anos. E ele tinha que fazer uma cirurgia, certo? E estava preocupado, porque a cirurgia, a laser ia custar uns 20 mil reais, e eu não tinha essa condição. E eu não faço isso, costumeiramente. Mas como eu já o conhecia de algumas vezes, que eu encontrei, passeando, como ele entrou no assunto, e eu disse, ele me falou, qual é o lado, qual é o rim? Ah, esse é o esquerdo. Deixa eu colocar a mão. E eu coloquei a mão no rim dele. E ele dizia, bem aqui embaixo. Eu digo, não, pela minha percepção, é mais acima, é aqui, ó. Porque eu sinto calor, né? Você sente. De onde está doente, sente isso, certo? Com a prática a gente aprende isso. Isso. E aí eu movimentei um pouco ali e eu vi que daí um pouquinho ele disse, eu preciso sair, eu preciso ir embora, e saiu, foi embora. E aí eu disse, acho que ele começou a sentir dor. E hoje eu encontrei de novo, ele disse, bah, mas ele estava te procurando. Eu queria te contar. No dia seguinte, que a gente conversou aí, comecei a sentir dor, e eu tive que baixar ao hospital. E aí, o que aconteceu no hospital? A pedra diminuiu e ela saiu do rim. E ele tinha a informação de que a pedra não sairia por causa da colocação, que é onde ela estava, e do tamanho dela. E muito a grande. pedra se deslocou e estava indo para a bexiga e sair. E aí? Ah, não, isso é coincidência. Sem problema nenhum. Pode adotar isso. Eu respeito, sem problema nenhum. Agora, baita coincidência, hein? Entende? Eu também não sabia que ia acontecer isso, e a gente não tem que dizer nada e nem prometer nada, porque as coisas são divinas. Essas coisas são com Deus, e isto não quero aprofundar muito nisso, mas tem vários fatores que influenciam isto, acontecer ou não acontecer, e acontecer comigo e com ele, ou não acontecer. Isso tem que aprofundar mais o assunto. Mas são coincidências que a gente precisa pensar se elas existem ou não. Propor a hipótese, estudá-las, ver se há outros casos, como acontece, certo? É como vidas passadas. Eu li um livro que uma pesquisadora fez regressão em 1000 pessoas para saber se isso existia ou não. E como ela concluiu, e dentro de um processo científico introdutivo assim, que existia, porque as pessoas que viveram na mesma época e próximas, por algum motivo, sem conhecerem, porque era 500 anos atrás, 1000 anos atrás, né, elas davam as mesmas informações. Então, quando coincidiam as informações, ela adotou como possibilidade de ser verdade. Assim fez Kardec. Quando ele começou a estudar a espiritualidade, ele mandava questionários, tanto é que o livro dos Espíritos é 1000 e poucas perguntas, para vários centros e até vários países, várias cidades. Recolhia tudo e estudava, para ver se a mesma pergunta coincidia. Quando coincidia, aí ele adotava como possibilidade de ser real. Então, são estudos que não são mecânicos, vamos dizer assim, mas são estudos que dão muita probabilidade de serem reais
e depois vai se confirmando com o tempo. É igual a gente assistir um documentário, A Tumba da Família de Jesus. Não sei se você já viu. Não. Então, eles fazem... O lenço, né? Tem um pano com a marcação do rosto dele, não foi isso? Ou não? Eles foram construir um edifício aonde essa tumba estaria ali. Eles descobriram essa tumba, lá no Oriente. E, pela religião, eles tinham que informar e respeitar essa descoberta pelas normas do país. Então, eles foram estudar essa tumba e começaram a ver os DNAs, fizeram estudos técnicos, certo? E dentro das probabilidades que chegaram na conclusão do estudo, isso é um documentário, não é livro espírita, não é nada, né? de misticismo. Eles concluíram que ali estava enterrado o corpo de Jesus, de Maria, eu não lembro bem agora, né? De um dos apóstolos, etc., que, pelos estudos que fizeram, a probabilidade de erro é 1 em 36 mil. Ou seja, é um estudo técnico muito específico, né? Probabilidade de que este corpo não fosse de Jesus. 1 em 36 mil. É na loteria, né? Porque fizeram Então, as combinações dos DNA, sabe? Então não de laboratório. Ele não subiu com aquela parte da Bíblia que... Exato. Há livros de Ramatiz, por exemplo, que é um autor. Ele não é espírita, ele é um oriental. E ele coloca que, na verdade, na época, um dos principais castigos difamatórios de probabilidade de acontecer era pegar um corpo, amarrar atrás de uma biga e desfilar pelas ruas. Né? Já que ele disse que ele falava sobre ressurreição, que não havia morte, etc., que era o que ele pregava, certo? Pedro e Nicodemos temeram que fizessem isso com Jesus. Fossem lá, tirassem ele do túmulo e amarrassem numa biga e estraçalhassem o seu corpo pelas ruas. Na noite, eles foram lá, retiraram o corpo de Jesus e enterraram no lugar que só eles souberam. Entendeu? Lógico. Maria, lá que foram lá no túmulo, não encontraram nada. Porque aí eu vou dizer assim, pá, mas você está descaracterizando uma Bíblia, porque tem gente que segue a Bíblia ao pé da letra, certo? Aí eu pergunto para vocês, para quem me ouve, pelo meu raciocínio lógico, eu já me perguntei isso, por isso que eu pergunto, né? Por que eu acredito que há a probabilidade de ser isso, certo? Jesus pega e tira uma enorme pedra do sepulcro para sair, certo? Ele saiu e tirou a nova pedra. Tá, beleza, ótimo. Mas em dias posteriores, certo? E está lá na Bíblia também, estavam reunidos os apóstolos e diz aí na Bíblia que Jesus entrou de portas e janelas fechadas. Porque ele ia tirar aquela baita pedra para depois entrar de portas e janelas fechadas em outro local. Tem coerência. Ele podia ter saído do túmulo sem tirar pedra e aparecer. Como apareceu depois, especialmente com o grande apóstolo que eu considero, né, Paulo de Tarso. Né? Para mim, dos apóstolos, o que eu mais sou fã, e que nem era dos 12, mas é Paulo de Tarso. E me fala quem é o discípulo que você
ou o livro da Bíblia que você acha assim de leitura indispensável? Você diz dentro da Bíblia? Dentro da Bíblia, o que você acha que é uma leitura indispensável? Eu vejo assim os Atos dos Apóstolos, certo? Mas não lê-lo ao pé da letra. Porque aí na Bíblia também está escrito que a palavra mata, o Espírito vivifica. Se você não colocar a forma como Jesus falava, que é falando para um ser, não para o aqui e agora, mas um ser eterno de evolução, você não vai entender. Entendi. Então, tudo que você lê na Bíblia, você tem que entender. Jesus não estava falando para o homem material daqui. Ele estava falando para a alma que estava aqui materializada nesse corpo no momento. Materializada não, estava ocupando esse corpo no momento. Aí você consegue entender. Porque as igrejas são criativas, nós estamos falando aqui de literatura, né, a criatividade, mas as igrejas também são meio criativas, na minha opinião. Porque tem lá no Novo Testamento, num colóquio, conversa, de Nicodemos, né, que sai à noite, porque ele era um dos 60 juízes, né, para falar com Jesus escondido, e ele vai lá e fala sobre reencarnação, viver muitas vidas. E aí ele diz, pode um homem já velho entrar no seio da mãe e nascer de novo? Todas as Bíblias têm esse texto. E Jesus não diz para ele, oh, não, tu está ficando doido, isso não existe. Jesus diz o quê? Né? Ele diz para ele, mais adiante, né, que o vento sopra de onde quer. Não sabeis de onde ele veio nem para onde ele vai. Ele dá a conotação de tentar explicar o assunto. Tanto é que Nicodemos, ele repete a pergunta, insiste, certo? E aí, Jesus diz, se não sabeis do que eu falo das coisas daqui, quereis que eu falo das coisas do céu?